Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje a palestra está a cargo do nosso amigo Carlão, que ele vai falar antecipando um pouco do dia de amanhã, que é o dia de finados, né? Nós vamos abordar aqui o tema o luto e a saudade segundo o Espiritismo. Mas antes disso, nós vamos fazer uma meditação do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 132, sempre adiante. Está no Evangelho segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: porque de que quem alguém é vencido, do tal faces também escravo. Vou repetir. Porque de quem alguém é vencido, do tal face também escravo. E aí as considerações de Emmanuel diz assim: o espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se à beira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido à elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Emmanuel, como sempre, nos dando vários alertas na mensagem, né? A lição 132. Ele já começa falando aqui de que o nosso objetivo é alcançar ele diz assim, alcançar os altos objetivos precisa reconhecer o nosso estado de aprendiz. Ou seja, estamos num planeta que é uma escola e todos aqui estão numa condição de aprendizado. Ninguém está pronto, né? Até porque o planeta não está pronto. Então, nós estamos nessa condição. E aí ele coloca aqui situações que trazem para a gente condições educativas, que a gente vive falando, né? Aí ele coloca o dinheiro, a necessidade material, a doença e a saúde, todos os fatores que determinam para a gente fatores de aprendizado. E tanto que ele coloca ali embaixo, né, ele situa ali uma diferença, né, do pobre, por exemplo, que tem uma oportunidade de melhorar a sua condição de experiência e ele fica rico, mas o quanto ele fica escravo, dependendo de determinadas situações, da tirania, do poder, de achar que ele está por cima, né? E assim, mesma coisa quando acontece com o rico, que ele fica num estado de escassez, né? Ele acaba também escravo pelaquela situação de que tem uma oportunidade ali de modificar a sua situação, mas ele enxerga a vida, então ele entende de uma forma de que ele vai ter que se lamentar
aqui te coloca, né? O que acaba vencido como servo miserável da mendicância, ou seja, acaba se abordando ali por ações, ao invés de trabalhar para trabalhar, não digo trabalho físico, mas trabalhar para que esse estado melhore, esse estado evolua, não um estado de mais sofrimento ou tormento, porque sofrimento a gente já sabe que lá no Bem-aventurados os aflitos, de que o sofrimento para a gente é opcional, sofremos porque queremos, né? E aqui ele coloca bem, ele cita aqui de que uma situação que o Carlão vai abordar hoje, né? De que a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se à beira da transformação pela morte do corpo terrestre. A gente muitas das vezes, quando passa por situações complicadas em nossas vidas, desafios em nossas vidas, aí que a gente se toca de que, poxa, né, eu preciso fazer isso, ou preciso me cuidar. E muitas das vezes a oportunidade já não foi dita para a gente há muito tempo. E só no momento que a dor bate, e a dor é uma escola, né? A dor não faz a gente sofrer, a dor para a gente é uma escola, uma resposta para que a gente possa ali trazer ou pensar, refletir sobre determinada situação que nós estamos passando, porque nada é por acaso. Tudo que nós estamos vivenciando não tem nada de acaso, não tem nada de coincidência. Tudo isso é uma oportunidade para que a gente possa se tornar o quê? Aprendiz, se tornar melhor, como ele diz aqui no final, né? Toda situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além, que é o nosso objetivo. E quando ele fala dessa escravização, né, quando você fica escravo, é quando você justamente tudo te impede a você subir esse mais alto, esse mais além. Elementos em que a gente tem à nossa disposição, ferramentas à nossa disposição, mas que muitas das vezes a gente deixa levar, ou então muitas vezes, não vou fazer isso agora, vou deixar para depois, amanhã eu faço. Quanto mais eu postergo isso, mais a distância fica esse alto e além, né? Então ele diz aqui justamente para que a gente possa ali pensar nessas situações. E tanto que ele não coloca ali, por exemplo, a situação do dinheiro como uma situação ruim. Ele é um elemento de aprendizado. O dinheiro, a doença é também um elemento de aprendizado, né? Que a gente possa pensar nisso, nessas oportunidades para subir mais alto e além. Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, para que a gente possa exercitar no convívio da família, no convívio da sociedade, mas também nesse convívio íntimo, para que a gente possa ali oferecer esse papel de transformação, reafirmando o nosso compromisso perante esse planeta, auxiliando na regeneração. Pedimos amparo e proteção a todos os espíritos que passam por provações, sofrimentos, dificuldades. Pedimos também a todos os trabalhadores, voluntários, frequentadores desta instituição, que há 72 anos continua com o objetivo de abrir essas portas para esclarecer, consolar, acolher, através da doutrina espírita, acolher as respostas que muitas das vezes precisamos para conseguir chegar mais alto e mais além. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade que nos é dada de estar aqui em contato com essa mensagem e que possamos ouvir do nosso amigo Carlão, junto com os seus espíritos amigos que o auxiliam, abrindo as lições, o consolo de um dia tão especial que é amanhã, que é o dia de finados, para que a gente possa refletir junto a amigos, a pessoas, a espíritos que passam por hoje por estado de luto e que passam por estado da saudade,
e que passam por um momento da qual precisa dessa palavra amiga. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos passar a palavra para o Carlão, que ele vai falar sobre o luto e a saudade na visão espírita. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe a todos. Né? Prazer muito grande revê-los. Maravilha. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema, como eu tenho um amigo que ele fala que é um tema carrancudo, né? É um tema difícil de muitas pessoas interpretarem e vivenciar a questão do luto e principalmente a questão da saudade. Eu me lembro que no ano de 2016 nós fomos convidados a ministrar um chamado Cursos de Férias numa universidade do Rio de Janeiro. E então o orientador lá falou assim: olha, procure fazer um curso que você não vai ver em lugar nenhum, né? Aí eu pensei bem e tal, e meu curso foi Preparação para a Morte. Aí quando eu apresentei, a pessoa lá falou: não, esse tema não dá não, né? Não, mas eu quero levá-lo. E aí, quando começou a fazer as inscrições, foi muito interessante, que 15 pessoas se apresentaram para o primeiro curso. 15 pessoas. E no final, quando uma semana depois, né, foi feita a avaliação, e aí muitos colocaram lá que eu havia desmistificado a questão da morte. Porque a doutrina espírita nos ensina isso, né? Mostrar a morte de uma maneira diferente. Mostrar a questão do luto, a saudade, de uma maneira diferente. Porque se nós temos 3 crenças que são fundamentais. A primeira é em Deus, que é um Pai todo-poderoso, amoroso e tal, que não quer o mal dos seus filhos. Segunda, que nós somos espíritos imortais. Se nós estamos aqui, voltamos para a pátria verdadeira, que é o mundo espiritual, e lá nós nos reencontraremos. E aí o detalhe que eu falei, né? Queiramos ou não. Não é verdade? Se a gente tiver de bem, maravilha. Se não tiver, vai se encontrar da mesma maneira. E o terceiro ponto, que é muito importante, é a questão do processo reencarnatório, da escolha das provas que nós todos fazemos parte. Então, o luto, a saudade, muitas vezes faz parte desse nosso crescimento espiritual, né? Esse nosso avanço para as instâncias superiores. Então, por isso que a doutrina espírita nos deixa muito claro, nos deixa assim com muita tranquilidade para a gente falar e para a gente vivenciar a questão da morte. É claro que cada uma pessoa, nós vamos ver, né? Cada uma pessoa interpreta de uma maneira. Mas, no fundo, meus irmãos, a doutrina espírita nos dá esse vigor, né? Essa capacidade de interpretar e de vivenciar as nossas dores. O nosso irmão Felipe, ele passou por um drama bastante cruel, né? Para o mundo lá fora. Perder a mãe, perder uma irmã, né? A Angélica perdeu a mãe e perdeu o marido, né? Então, e assim tudo muito próximo, né? É difícil as pessoas interpretarem dessa maneira. O nosso irmão Rogério perdeu um filho. Então, quer dizer, cada um de nós temos as nossas situações que nós temos que vivenciar. E no fundo, meus irmãos, a garantia de que está tudo sob o controle de Deus. Por isso, então, a gente vai mais adiante aqui um pouquinho e a gente vai ver como é que nós podemos definir e como é que nós podemos conceituar a questão da morte, né? Da morte não, do luto. Então, qual a definição que o dicionário nos apresenta? Primeiro, fala que é um sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém. E ainda lá no dicionário, nos apresenta dizendo que, por acepção da palavra,
originado de outras causas. Quer dizer, o luto pode ser originado de outras causas, uma amargura, um desgosto. Então, a gente poderia lembrar aqui os nossos irmãos que são flamenguistas, que são vascaínos, né? Quando o time perde. Como o flamenguista sofre quando o Flamengo perde. E o vascaíno, ele está num luto, porque está nessa situação de cai, não cai, né? Vai, não vai e tal. Está lá pelas tabelas. Então, o vascaíno, há meses, né? Ele está vivendo um luto antecipado. Tomara que não, né? Mas é uma situação. E o conceito de luto, né? Qual é o conceito de luto? Os estudiosos nos apresentam dizendo que é um conjunto de reações, olha bem, reações, sentimentos, experiências de quem perde algo ou alguém. Então isso aí é denominado luto. Então a perda, né? A perda de alguém, o sentimento que vem aí das experiências que nós podemos passar, né? E as reações que cada uma pessoa apresenta. A gente que está acostumado a ir a cemitérios, porque praticamente rara semana que a gente não tem um pedido, uma solicitação de alguém para a gente ir lá fazer uma oração, né? Nos últimos instantes. E algumas vezes pessoas que a gente não conhece, né? A pessoa pede, então, não tem ninguém para fazer a oração, você não poderia fazer? Vamos lá, vamos fazer sim e tal, né? Então, a gente vai e relembra alguma coisa da vida da pessoa, mas a gente enfoca essa questão da morte, essa questão do luto, né? Mostrando que todos nós vamos passar por isso. A única coisa certa da nossa vida, né, Zé Roca? A única coisa certa mesmo é que nós vamos morrer. E alguns já estão mortos antes de fechar os olhos, né? Já perderam o sentimento, já perderam as coisas com relação à vida. Então essas pessoas já se encontram nessa situação de praticamente uma morte lenta, uma morte antecipada. Ainda no conceito de luto, nós colocamos aqui que o luto pode surgir quando a pessoa está atravessando o fim de um relacionamento, não é? Não tem pessoas assim? A perda de um ente querido, nós já falamos, de um emprego. Também tem isso, né? O luto pela perda do emprego, de um sonho. O sonho de ter alguma coisa, de entrar numa universidade ou de concluir um curso, né? E tal. A descoberta de alguma doença, entre outras. Então, nesse período que nós estamos atravessando, em que nós estamos vivenciando ainda a questão do câncer, né? A nossa estada lá no hospital, a nossa ida semanalmente ao hospital, a gente vê companheiros lá que estão passando por isso, né? Eles não conseguem entender a finitude da vida, que pode ser por outra causa, né? Eu conheci muitas pessoas que foram curadas do câncer e morreram atropeladas, foram curadas do câncer e morreram de um AVC, foram curadas do câncer e morreram do infarto agudo do miocárdio, né? Então, quer dizer, são situações pelas quais a gente vai passando. A questão do processo do luto, né? Vem do latim, né? Lucto, que é um sentimento profundo de tristeza e pesar pela morte de alguém. O luto é caracterizado por um período de consternação e saudade pela perda de um ente querido. Vamos lá, duas palavrinhas aqui que não é muito própria do nosso linguajar diuturno, né? A questão da consternação. Quando a pessoa fica consternada, muitas vezes a pessoa fica emudecida, muitas vezes a pessoa fica com a voz embargada, com os olhos anuviados, né? Então entra nessa situação. E tem a questão da saudade. Um poeta acabou definindo que saudade é uma coisa que não tem como interpretar. Nós até colocamos umas palavras dele aqui mais adiante para a gente poder compreender essa tal da saudade, né? Saudade é um negócio que corrói o indivíduo por dentro, maltrata, né? Física, e mexe com os nossos sentimentos, as nossas ações, e mexe com o nosso dia a dia, sabe? Deixa a gente numa situação bem delicada mesmo. Então, esse luto é a pessoa vive uma aflição por alguma perda, ou então por uma mudança significativa.
Então, por exemplo, uma pessoa que perde o emprego, ela vive um luto, muitas vezes a própria família, né, vive esse conjunto de sofrimento, de angústia, da dúvida do amanhã, do que vai acontecer, se vai conseguir outro emprego, se não, como é que vai ser, como é que vai continuar a vida, né? Então, nós pegamos também do nosso querido Freud, né? O Freud diz o seguinte, ele descreve o luto como sendo um estado normal de vivência psíquica de uma perda. Olha que interessante, ele, como um grande psicanalista que foi, o homem que desenvolveu a psicanálise, ele afirma para a gente que é um estado normal de vivência. Quer dizer, com todo o conjunto de conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida, toda a sua experiência, toda a sua bagagem, ele deixa bem claro para nós que é um estado normal de vivência psíquica. Quer dizer, todos nós vamos passar por isso. Aquelas pessoas que aceitam isso com mais tranquilidade, vivem mais tranquila. Aquelas que têm uma certa dificuldade, vai sofrer um pouco mais, mas vai sobreviver. Nós pegamos de um trabalho de psicologia, né, que a pessoa enlutada entra em um estado de recolhimento onde passa por uma trajetória emocional complexa, né? Ela é feita de altos e baixos, né, de sofrimentos e muitas vezes de alegria. Alguma vez a gente pega uma pessoa que está de luto rindo, né? Está rindo de quê? Estou rindo das boas lembranças que fulano ou fulana deixou, né? Então esses altos e baixos, né? Uma trajetória emocional complexa. Durante esse tempo, é comum que a pessoa enlutada aparente estar sempre triste, com crise de choro, e se recusa a sair de casa, e até mesmo muitas vezes perde o interesse por atividades que antes amava. Aqui na nossa casa, nós tivemos um caso aqui de uma companheira, que quando o esposo dela morreu, a primeira providência dela foi abandonar o centro. E ela dizendo, né, nós fomos lá visitar, ela falou assim, vocês no centro não salvaram meu marido, né? Como se nós aqui pudéssemos suprir as energias vitais que a pessoa precisasse, né? Estava dentro da linha, a trajetória dele, ele morreu de causas naturais, e ele morreu já com a idade de mais de 80 anos, né? Como eu estou me aproximando, eu falo assim, que, né, Zé Roque, nós já estamos nessa beirada aí, a gente vê que estava na hora, né? Todos nós já estamos com a senha na mão. Vocês que são mais novos, vão aguardar mais um pouco, né? Vão aguardar na fila. Agora eu e o Zé Roque, que somos mais velhos aqui, nós estamos com a senha, já tiramos do bolso, está na nossa mão, aguardando somente a chamada, né? Espero que ainda demore um pouco mais, mas a gente tem que preparar aquelas pessoas que vão ficar, né? Preparar os nossos irmãos aqui da casa para continuar o trabalho da casa, né? Preparar os nossos familiares para entender o nosso passamento, etc, né? As fases do luto, é muito interessante isso, olha. As fases do luto são componentes essenciais do processo de aceitação das perdas. Nós vamos falar dessa fase daqui a pouquinho. É um tanto peculiar que nós, como seres humanos, temos consciência da finitude da nossa existência, mas não é costumeiro estar pronto para ela. A pergunta é, eu já fiz isso em algumas casas espíritas, quem é que está pronto para morrer agora? Não, ninguém. Ninguém se apresenta, ninguém fala nada, né? E tal, até esconde a mão e segura lá atrás para não levantar um ato incondicional, né? Então, nenhum de nós estamos preparados para morrer de imediato. Nós lemos um artigo muito interessante de um general para preparar os seus soldados, né? Colocou uma pistola na mão de cada um, mandou que eles apontassem para a testa, né? E apertassem o gatilho. Só que nenhum deles sabia que ela estava municiada ou não. Nenhum deles sabia. E aí ficou todo mundo numa situação, né? Atiro, não atiro, cumpra a ordem, não cumpra, né? E ele exigindo que os soldados cumprissem a ordem. Só que ninguém, né?
Então, vocês não servem para serem soldados porque não estão preparados para morrer. E aí, mas vamos continuar o treinamento. Quem sabe até o final do treinamento, vocês adquirem essa capacidade de aprender a morrer com dignidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa luta justamente passa por aí, né? As perdas normalmente atingem as pessoas em cheio, causando lágrimas, arrependimento, desespero e depressão. A grande maioria das pessoas derrama lágrimas. São raras aquelas que não derramam lágrimas. E algumas vezes lágrimas copiosas, lágrimas de longo curso. Algumas vezes meses depois, né? Anos depois, a pessoa ainda está lamentando, chorando e vertendo lágrimas por aquele que partiu. Né? E um detalhe, mesmo entre nós espíritos que já temos toda essa compreensão, toda essa bagagem, ainda sofremos dessa forma. Arrependimento. Meus irmãos, no curso que nós ministramos lá, eu falava muito sobre isso. De você não ter nada que se arrepender. Ou seja, se a morte chegar de rompante, se ela chegar num determinado momento, você não tem nada que se arrepender, você vai se apresentar diante de Deus, né? Tranquilo. Estamos preparados para isso? Ainda não, né? Mas chegaremos lá. Muitas pessoas entram num desespero, pelo fato de não terem treinado para isso, não terem se preparado para isso, não terem tido a capacidade de vislumbrar uma coisa que aconteceria de uma forma ou de outra, que é a morte. Então, essas pessoas muitas vezes entram num processo de desespero atroz. Eu já vi, já assisti, ninguém me contou, né? De pessoas querendo serem sepultados juntos, né? E de cair dentro da cova e se abraçar no caixão e não querer largar, né? E aí, é aquele detalhe, as pessoas ficam preocupadas, né? Qual o estado de saúde dessa criatura? Então é difícil, é complicado. E nós temos aí, nós vamos falar mais adiante, né, na questão da depressão, que é uma das grandes, dos grandes problemas que a pessoa atravessa, muitas vezes é a depressão pós-mortem, né, de alguém. A morte de alguém causa um processo de depressão que muitas vezes leva um tempo grande para a pessoa ficar livre dele. Essas reações normais, esperadas e necessárias para aliviar a tristeza causada pela morte de alguém querido. Todavia, será que elas seriam mais brandas se houvesse a compreensão e aceitação da iminência da morte? Eu tenho certeza que sim. Se nós tivéssemos uma compreensão da morte, da finitude da vida, lembrar que todos nós vamos desencarnar, nós vamos morrer. E a doutrina espírita, ela nos dá uma garantia de que ninguém morre. O que vai acontecer conosco é que nós vamos desencarnar, nós vamos deixar esse corpinho, né? Alguns de nós estamos tão acostumados com ele que vai ser difícil largar, né? Vai ser complicado, sabe? Esse corpinho bonitinho que eu cuidei dele, né? O cabelo que eu penteei, né? A unha que eu tanto tratei, né? Essas pessoas que fazem musculação, sabe? E aí fica lá diante do espelho fazendo aqueles gestos, aquela coisa toda, né? Num processo narcisístico complicado, né? Essas pessoas que amam desesperadamente o seu corpo, ela dificilmente já vai se desprender dele, né? Só que ela vai ver, vai assistir a deposição, vai assistir tudo aquilo lá e depois ela acaba desistindo, né? Ela vê que não tem mais jeito e vai ter que procurar um outro. E ainda, nós temos a questão que todos nós, de uma certa maneira, estamos longe de saber lidar com essas perdas mesmo. Outro ponto, meus irmãos, é que a morte é um verdadeiro tabu, né? Não é? Eu uma vez fui fazer uma palestra numa casa espírita, e aí se levantou quando falou o tema, né? Teve uma senhora que levantou e falou assim: eu me recuso, meu Deus, eu me recuso a ouvir sobre morte.
eu quero ouvir sobre vida, né? Sobre morte eu não quero, não sei o que e tal, e saiu, né? Saiu batendo o pé lá na casa e tal, né? Aí ela saiu, eu tive que fazer um comentário, né? Que normalmente as pessoas que querem ouvir muito sobre a vida são pessoas que não estão bem aproveitando a vida da maneira que ela deveria ser. Porque a pessoa que já compreende a vida, ela não tem mais necessidade dele. Ela tem que saber, ela tem que falar, ela tem que ouvir, ela tem que buscar, ela tem que estudar algo que ela desconhece. Então a morte ainda é um tabu, é um objeto de desconfiança, de segredos, né? Segredo para muita gente. Então, outro ponto também, meus irmãos, é a questão das superstições, né? As superstições que circulam no Brasil. Então, até pouco tempo atrás, não sei se vocês se lembram, vocês são jovens ainda, mas quando se falava em câncer, né? Fulano está com a doença ruim. Quem se lembra disso, né? Fulano está com a doença ruim, né? A palavra era essa mesmo, ruim, né? Aí, com o tempo, tal, aí começou CA, né? Para não falar câncer, vamos falar CA. E a gente vai vendo que as pessoas têm um tremendo medo com relação a isso. Quando o câncer ele se tornou, de uma certa maneira, mais comum, as pessoas começaram a perceber que nem todas as pessoas que são portadores do câncer, né, que estão desenvolvendo câncer, vão morrer de câncer. Hoje, a gente sabe que quanto mais cedo você procurar os devidos acompanhamento, tratamento, etc., a chance de você sobreviver é muito grande, se estiver dentro da sua linha programática. Se você não tiver programado para morrer daquele câncer, não é? E ainda, se você não tem direito a uma moratória, porque acho que no meu caso foi isso, né? Uma moratória. Vamos deixar esse negão viver mais um pouco embaixo, né? Para ver se ele consegue consertar o resto da vida dele, né? Então a gente está passando por isso, mas muita gente ainda tem muita de superstição. Eu me lembro bem que quando você falar sobre morte, é como se você estivesse chamando a morte, né? Quando eu era menino, quando se ia falar sobre morte, não é brincadeira não, gente. Eu era menino, devia ter lá meus 8, 9 anos. Meus pais fechavam as portas e janelas para conversar sobre a morte de alguém. Por quê? Porque senão você estaria chamando, convidando a morte para vir buscar alguém daquele grupo. E aí, por acaso, né, acontecia isso, morria alguém na família e logo imediatamente morria mais um. Não falei? Viu? O quê? Tal, né? Morria mais um. E na minha família, demora a morrer gente, sabe? Demora. Demora assim, 15, 20, já chegou ao ponto de 30 anos sem morrer ninguém de perto. Mas também quando começa a morrer, sai de baixo, né? Se prepare aí porque você vai acompanhar sepultamento uma vez por semana e tal, vai de carreata, né? Vai aquele de monte. A última vez que nós tivemos morte na família, isso deve ter uns 25 anos mais ou menos, foram 6, assim, né? Seguidinho mesmo. Teve um deles que nós sepultamos de manhã e aí quando nós voltamos, nós saímos do cemitério, era lá no Retiro ainda, nós saímos do cemitério, aí soubemos que o outro tinha morrido, né? Um outro primo tinha morrido. O primo ficou tão chocado que acabou morrendo. E aí nós sepultamos ele na manhã seguinte. Então, quer dizer, é bravo, é feio as coisas, né? Então, esse tabu que as pessoas têm, né, de chamar a morte e tal, de não tocar no assunto, é uma coisa que é muito, muito comum mesmo em alguns lugares. Aqui nós vamos procurar falar das 5 fases do luto, né? Que se não são vividas, não são vividas linearmente, né? Tem uns altos e baixos nela.
Cada indivíduo enlutado passa por essa experiência de modo singular. A morte é de uma maneira singular para aquele que morreu, e o entendimento da morte de cada uma pessoa também nós temos a nossa maneira de interpretar. Então, de acordo com as competências emocionais, a história da vida, né? Então, não há nenhuma regra para você viver o luto. Portanto, o primeiro item, meus irmãos, é a negação. Normalmente, quando a gente fica sabendo que morreu alguém, a primeira reação nossa é negar, né? Então, mas isso tem um objetivo, que é proteger de uma verdade inconveniente. Pode observar, se vocês forem dar notícias da morte de alguém, a primeira palavra que a pessoa fala, não, pelo amor de Deus, não, né? Eu assisti tantas vezes isso, sabe? Aquele grito, aquele desespero, não, pelo amor de Deus, não, né? Essa negação. Isso, de uma certa maneira, muitas vezes desestrutura a pessoa, né? Ela fica psicologicamente desequilibrada. Eu tenho certeza que o Rogério deve ter passado isso no ambiente de trabalho dele, né? Que é o hospital. Provavelmente, e esse som, né? Esse não ecoa pelo corredor, né? Pelos corredores, né? Pelo hospital inteiro, que as pessoas ficam desesperadas, né? Depois nós temos a questão da raiva, né? A raiva. Durante um certo tempo na prefeitura, quando desencarnava alguém, quando morria alguém, as pessoas falavam assim, Carlão, morreu um colega nosso e a gente tem que avisar a família, né? Tem que avisar a família. Será que você pode ir lá? Né? E muitas vezes eu não conhecia, né? Só conhecia um camarada que era trabalhador, né, e tal, né? E aí eu me lembro de um caso bem interessante, né? Que entra nessa... já entrou na negação, logo de cara, né? Fui falar para a viúva e ela começou a rir, a gargalhar, sabe? Estridentemente, né? Aí, quer dizer, a gente conhece, sabe que ela estava num estado psicológico alterado. Botamos ela no carro, levamos para o pronto-socorro, lá foi aplicada uma medicação, né? E ela continuou rindo. Mesmo durante o período de umas 3 horas, ela só dava uma gargalhada, porque foi a maneira, provavelmente, que a psique dela encontrou para vivenciar aquele momento difícil da vida dela, né? A morte do marido. Mas tem umas histórias bem interessantes que hoje não vai dar tempo da gente contar. Mas então, a raiva é um sentimento que ela envolve aí angústia, desespero, medo, culpa, frustração, né? Ela se manifesta tudo junto. Então a pessoa, ela fica, muitas vezes ela fica indignada com quem vem trazer a notícia. Ela, alguma vez, quer até bater na pessoa. Houve um tempo aqui em Volta Redonda que as empresas funerárias, elas disputavam o defunto, né? Quem mais velho aqui deve se lembrar disso, até que nós criamos a funerária municipal. Mas o que acontecia? Algumas daquelas pessoas que iam lá para levar a notícia, teve gente que apanhou, né? Porque a negação, né? E depois a raiva que a pessoa tinha, porque achando que aquela criatura que foi levar a informação devia ter alguma coisa com relação à morte daquela criatura que era o seu ente querido. Então esse turbilhão domina a mente da pessoa enlutada, fazendo-a ter condutas ríspidas e desagradáveis. É terrível, isso aí é fato comum. Depois nós temos um terceiro item, que é a barganha ou a negociação. Barganha ou negociação. O que acontece nesse caso aí? Essa fase do luto se constitui por negociações. A pessoa enlutada negocia consigo mesmo ou com a entidade superior em que acredita na tentativa desesperada de aliviar sua dor. Né? Deus diz que não é verdade. Né? Diz que não é verdade. Eu faço isso, faço aquilo outro, se não for verdade. Eu já assisti
Eu assisti situações em que a pessoa estava se colocando em trocar a vida dela pela outra. Devolve a vida para o fulano e leva a minha, porque a minha não tem valor, né? Não é coisa de cinema, não é coisa de novela, não, é coisa vivida mesmo. Uma pessoa querendo trocar, uma mãe querendo trocar a sua vida pela do filho. Ele não viveu nada. Então Deus, leva a minha vida, né, que eu já estou velha, estou cansada, estou doente e tal, e permaneça a vida, devolva a vida do meu filho. Né? Só que cada um de nós temos o nosso momento. Então, nessa situação aí, não dá para fazer troca, não dá para negociar com Deus. Depois nós temos ainda, meus irmãos, a questão da depressão, que eu falei para vocês, né? A depressão é uma das 5 fases que é mais intensa. Existem pessoas que entram nesse processo de depressão, então ela entra num grande sofrimento que pode se prolongar por semanas ou meses. Eu diria, por anos. Eu conheço pessoas que têm anos num processo de depressão pela morte de alguém. Então a gente tem que ir. E a doutrina espírita, quando a pessoa é espírita, ela tem todo um arcabouço, né? Ela tem toda uma segurança, tem uma série de situações e tal que pode ajudá-la a vivenciar isso. Ela se apega à dor causada pela partida do ente querido, usando-a como combustível para permanecer em estado depressivo. Difícil, complicado, né? A gente vai percebendo isso. Então a depressão, ela é de difícil cura, né, num caso desse aí. Mas tem jeito, tem solução, desde que a pessoa resolva acordar para a realidade. E o último ponto, meus irmãos, é a aceitação, né? Que eu chamaria também de resignação. É quando a pessoa se resigna diante da partida inevitável, né? Morreu mesmo, agora vamos tocar a vida em frente. É isso aí. A aceitação é o último estágio do luto, mesmo quando a experiência não é linear. É nesse momento que a pessoa enlutada compreende sua nova realidade, constituída pela ausência de quem partiu. Os sentimentos e angústias já foram externalizados, resultando em uma sensação de paz interior. Isso não é no ato. Isso aí é alguns dias, algumas semanas depois. A aceitação é quando a pessoa compreende que não tem mais jeito, né? Se ele ficou viúvo ou ficou viúva, ela vai ter que continuar a vida dela agora sem aquele parceiro. Se é filho, não vai ter mais aquele filho, né? Se é o pai, ele vai ficar daquele momento em diante sem o pai. Mas a vida vai continuar, a luta vai continuar. No ambiente de trabalho, eu lidei muitas vezes com essa situação, né, com subalternos, aqueles funcionários que trabalhavam comigo e que perdiam alguém. Então a gente procurava dar todo o apoio, toda a atenção, mas a gente ia lembrando, olha, a vida continua, né? Existe aquele processo no serviço em que o indivíduo vai ficar uma licença, né, que pode ser 2 dias, dependendo da empresa, 3 dias, pode ser de 8 dias, né? Tá? Mas ele vai ter que voltar ao trabalho. Em um determinado momento ele vai ter que voltar ao trabalho. Então é bom que ele vá se preparando para ter essa aceitação, porque senão, além de perder o ente querido, ele também perde o emprego. Não é? Aí alguém pode falar assim, não, mas isso é muita covardia, isso é... Não é, é a realidade. Né? É uma coisa que eu sempre falei para o pessoal, olha, nas empresas que eu trabalhei com relação à segurança do trabalho, eu falava para o pessoal, olha, evite sofrer um acidente. Pode ter certeza que a empresa, no dia seguinte, se você morrer, no dia seguinte tem uma pessoa para te substituir. Ela não vai ficar aí com a vaga, fulano de tal, não sei o que, era um grande trabalhador, não sei mais o que, morreu, pronto, vai ter que colocar outro no lugar.
Porque a empresa tem que continuar, o trabalho tem que continuar, a produção tem que continuar. Então, mostrando para ele, né? Procurando valorizar a questão do trabalho e da importância de conservação da sua saúde. Eu coloquei aqui também, que faz parte do meu curso, né? 5 comportamentos que ajudam a lidar com o processo de luto. Então, nós colocamos aqui, primeiro, acolha as suas emoções e as observe. É você participar das suas emoções. Se você está chorando, entenda por que você está chorando. Você está chorando de dor mesmo, de sofrimento mesmo, ou você está chorando por um processo das alegrias que aquela criatura te proporcionou, que agora você não vai ter mais. Entenda isso, né? Essas são emoções que a pessoa está passando. Outro ponto é fortalecer o contato com as pessoas significativas, construindo uma chamada rede de apoio. É muito interessante que normalmente nos primeiros dias você tem um monte de gente ao seu redor. Não é? Quem passou por isso sabe muito bem. Você tem um monte de gente ao seu redor e tal. Depois essas pessoas vão cuidando das suas vidas. Todo mundo tem a sua vida para cuidar. E ela não vai ter só você para atender. E aí você, num determinado momento, você vai ficar sozinho. Quantas e quantas viúvas, né, passaram pelo processo de ter alguém para ir dormir na casa dela. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, uma semana. Tá? Mas chega um momento que não pode mais. Então ela vai ter que aprender a dormir sozinha. Né? Ou ele vai ter que aprender a dormir sozinho. Então, fortalecer esses laços, principalmente os laços de amizade, laços de pessoas com quem você possa contar, pessoas que você possa, num determinado momento, você pegar o telefone, você sabe que ela vai te ouvir. Depois nós temos um outro ponto, né, de estabelecer novas rotinas. Se a sua rotina era com aquela pessoa que partiu, você vai ter que voltar, né? A Angélica, outro dia, estava falando para a gente, né? Que era o marido que cuidava do carro, ele que limpava, ele que levava na oficina, ele que fazia a manutenção, ele fazia tudo. E agora? Agora vai ter que confiar em alguém, ou vai ter que aprender a mecânica, vai ter que aprender a fazer tudo. Porque agora não tem mais aquela pessoa que fazia o trabalho que ela fazia. Né? Então, é a vida, é o trabalho. Né? Provavelmente o nosso irmão Felipe, que estava acostumado lá com aquele tempero da mamãe, né? Com os aditivos da irmã, não tem mais. Vai ter que aprender a se alimentar com outros temperos. A vida é assim, né? Então, estabelecer novas rotinas, né? Agora, observar que tem que ser no seu tempo. Ninguém pode te obrigar a mudar drasticamente de uma hora para outra a sua situação. Cuide da sua saúde física, mental, psicológica, e principalmente a sua saúde espiritual. Então, se você faz parte de um território religioso, continue fazendo parte dele. Continue atento, continue lutando, fazendo o seu esforço. E alguma vez até, como Chico Xavier fazia, né? Falava para as pessoas, fazer em dobro. Porque agora só tem uma pessoa fazendo. Antes eram 2, agora são uma só. Então ela tem que fazer o dobro para compensar essa perda. E ainda nós temos o último item, né? Busque ajuda. Ninguém tem que se envergonhar por buscar ajuda. Né? Lacordaire, numa frase muito interessante, ele fala isso, né? Da nossa necessidade que é buscar ajuda. A gente não precisa se envergonhar disso. Envergonhar de buscar ajuda. Vergonha você evitar e querer sofrer sozinho. E aí não dá, não tem condições. Ainda, né, como lidar com o luto, né, faz parte lá das nossas aulas, evite se isolar. Porque tem pessoas assim, né? Eu conheci um casal que quando perdeu um filho, a primeira providência dele foi fechar portas e janelas. Fechou, se isolou dentro de casa e tal. Né? Não recebia nem os parentes.
não recebia nem os amigos, nem nada e tal. As pessoas que podiam fazer companhia para eles, nada, se isolaram. E um belo dia nós ficamos sabendo que a senhora, que ela tinha umas feridas na perna, né? E com esse período de mais de 3 meses que eles ficaram isolados, dentro, só o casal de velhos, a perna dela entrou num processo de gangrena e teve que fazer a natação. Pronto, aí ela teve que voltar, o casal teve que voltar a ter contato com as pessoas. E aí logo depois o velhinho morreu. E uma semana depois foi a velhinha que foi embora. Então, gente, é isso, não temos que nos isolar, né? Não temos que isolar, vamos continuar a nossa luta. Nós já falamos lá atrás, mas aqui está um reforço, né? Vivenciar o luto. Né? Vivenciar o luto. Se a sua orientação diz para você usar roupa preta, use. Né? Se ela diz para você não comer carne, não ir ao cinema, não assistir nada, não ouvir música, faça. Agora, se você acha que isso não tem nada a ver, faça o que você tem. É por isso que de vez em quando os vizinhos falam, poxa vida, ficou viúvo outro dia, ou ficou viúvo outro, né? E já está namorando, já está saindo, já está indo a baile, já está fazendo isso, fazendo aquilo. Deixa o pobre coitado ou a pobre coitada fazer o que bem entender. Porque a vida nossa é muito curta, gente. E se a gente começa a não vivenciar da maneira que nós entendemos que temos que vivenciar o nosso luto, vai ficar difícil, vai ficar complicado. Ainda temos a questão do rito de despedida, né? Eu acho muito interessante. Alguns povos fazem isso. Os índios, por exemplo, eles têm um trabalho muito interessante. Depois de 30 dias da morte de alguém, eles fazem uma espécie assim de um bota-fora, em que pega todos os objetos que aquela criatura usava e vão destruir uma grande fogueira sagrada. Olha que interessante. Só que nós não precisamos fazer isso, nós não somos índios, nós não temos esse costume. Mas eu acho interessante pessoas que fazem. Tem um ritual de partida, né, de despedida, que é retirar lá do guarda-roupa as roupas e tudo mais, né? Certo? Se for possível, já deixa anotado lá, eu vou deixar essa quantidade de livro aqui para o Rogério, né? Vou deixar essas roupas aqui para fulano, vou deixar isso aqui para Beltrano, vou fazer isso, fazer aquilo. Já deixa anotado, que facilita a vida de quem fica. Né? Algum tempo atrás, eu recebi 2 caixotes de livros, porque o senhor, que era um espírita, né, assistia minhas palestras, ele desencarnou e falou, quando eu morrer, dá esses livros para o Carlão, né? E alguém foi me procurar, né? Papai mandou deixar esse livro com você. Tá, tudo bem. Né? Pegamos, recebemos os livros, alguns nós aproveitamos para nós mesmos, porque era interessante, outros nós fizemos distribuição, né? Levamos para os outros centros espíritas para fazer distribuição. Né? Ele não colocou nenhuma condição que eu devia fazer com os livros, né? Então eu posso fazer o que eu bem entender. Então, fazendo isso, meu irmão, facilita. Isso aí é uma espécie de rito de partida, sabe? É um rito de despedida, certo? Agora, por favor, não vamos entrar naquela situação que o Luiz Sérgio conta no livro, né? A velhinha morreu, ela estava lá no cemitério, no sepultamento dela, ela olha, cadê meus filhos? Né? Cadê minhas filhas? Ninguém estava lá assistindo o sepultamento dela, ela fica indignada, né? E nisso aí ela como se tivesse sido chupada para dentro de casa, né? Puxada para dentro da casa. Chega lá, ela encontra as filhas brigando pelas joias, pelas roupas, pelos sapatos, pela coisa toda que a velhinha tinha deixado. E ela fica indignada, meu Deus, nem respeita o meu corpo esfriar na tumba, já fazem isso, né? E aí o Luiz Sérgio fala do sofrimento que ela vivenciou por causa disso. Quem leu o livro Voltei deve se lembrar, né? Naquele momento em que ele está lá no cemitério, né? No velório, e ele assiste os amigos dele contando piada. Olha que interessante, né? Ele assiste os amigos lá discutindo determinados assuntos. Aqueles amigos que não gostavam dele, mas estavam lá. Aqueles amigos que gostavam muito, mas não estavam lá. Tudo isso.
Então, esse rito de despedida, meu irmão, é bastante interessante, ajuda, né? Não vamos fazer como algumas pessoas fazem, né? Manter o quarto intacto, né? Outro dia mesmo a televisão estava mostrando, né? A mulher morreu, a filha, e o quarto está do mesmo jeito que a menina morreu há 22 anos atrás, gente. Calcule bem o sofrimento dessa criatura no mundo espiritual. Porque nesse momento ela já passou pelo estado de perturbação e ela já sabe muito bem o que está acontecendo. Então a mãe dela entra no quarto, senta lá, pega as roupas dela, fica cheirando, não sei o quê, fica abraçando os livros, os cadernos dela, folheando os cadernos, essa coisa toda, observando as anotações que ela fez nos livros. Calcule bem o sofrimento dessa criatura no mundo espiritual. A gente na doutrina espírita ensina que a gente não deve fazer isso. Depois ainda tem, meu irmão, não se sinta culpado por seguir a sua vida. Né? Então, se você estiver descasado de novo, case. Porque quem ficou viúvo é quem partiu. Essa é a realidade. Né? As pessoas, se você tiver de fazer o que você tiver de fazer, faça. Né? Não se sinta culpado por seguir a sua vida. Você tem uma vida. E aí você nem sabe se Deus tem um plano B, um plano C, um plano D na sua vida. Não é? Então você tem que tomar cuidado com isso. E mais um reforço aí, ó. Não hesite em buscar ajuda, se for necessário. Aí tem a ajuda psicológica, tem uma ajuda profissional, tem a ajuda lá do centro espírita, né? Da igreja e tudo mais, né? Aqui eu queria saltar essa ponta aqui, para mostrar para vocês algumas curiosidades. Já ouviram falar no luto de 7 dias, luto de 3 dias, né? Então, por exemplo, o luto de 7 dias é uma tradição cultural em muitas culturas e religiões, mas não há uma razão científica para essa duração específica. No entanto, é importante lembrar que o processo de luto é único para cada pessoa e que não há um período fixo para superá-lo. Algumas religiões, por exemplo, a Igreja Católica, até pouco tempo atrás, falava da missa de 7º dia. Todo mundo deve se lembrar disso, a missa de 7º dia. Então, o luto era compreendido nesses 7 dias. Tem algumas ordens dentro da Igreja Católica que tinham luto de 30 dias, por isso a missa do 30º dia. Então, o luto tinha que ser estendido por 30 dias. Então, eu me lembro bem das viúvas da minha infância que usavam roupa preta e véu preto nos primeiros 7 dias. Depois dos 7 dias, elas tiravam o véu, mas tinham que usar roupa preta por 30 dias. Né? Hoje não, hoje você usa a roupa que você quiser, colorida do jeito que você quiser. E aqui vem um detalhe interessante, né? Em caso de morte do presidente, o luto oficial é de 8 dias. Enquanto pessoas que morreram prestando serviços relevantes ou sociais ao país podem receber luto de até 3 dias, né? Então, a bandeira a meio pau, né? A gente vê isso sempre, né? O presidente decretou luto de 7 dias, no caso do presidente, né? Luto de 3 dias para as demais autoridades, para as pessoas importantes. Assim foi a morte do Ayrton Senna, né? 3 dias de luto, né? O tempo exato determinado de acordo com a vontade do executivo, seguindo o limite definido por lei. E aqui, para a gente caminhar para o encerramento, na minha experiência como professor, nós tivemos que lidar com isso aqui, ó, o luto na sala de aula, né? Então, o luto na escola, a primeira coisa é falar a verdade. E uma experiência que eu passei, que foi assim, bastante chocante, foi a morte daqueles alunos lá na escola de Realengo, porque 3 famílias que perderam filhos são de conhecidos nossos, né? São de amigos meus. Então eu participei ativamente, desde o momento que eu soube, passamos a noite no velório, no dia seguinte participamos do sepultamento, depois participamos todas as solenidades que houve, né? E até mesmo da inauguração das escolas, né? As escolas em homenagem, foram 12 escolas em homenagem aos meninos e meninas que morreram, né? Lá em Realengo. Então nós participamos de tudo porque éramos amigos de 3 famílias, das 12, né? 3 famílias eram nossas bem próximas.
utilize recurso lúdico para falar sobre o luto na escola. Mostrar para os alunos. Quem normalmente faz isso são os psicólogos, né? Recorra a filmes, a textos de apoio, promova rodas de conversa para falar do luto na escola. Observe o aluno se ele está processando essa questão do luto direitinho, né? Eu tive um aluno que morreu num acidente de moto. Então a família mandou o capacete dele, né? O capacete para mostrar que se ele tivesse usando o capacete, ele não teria morrido. Então mandou que deixasse lá na escola para mostrar isso. Então nas primeiras semanas, né, nós deixamos na cadeira que ele sentava, né? Aí os alunos de outras escolas, de outras salas, né, iam lá para ver o capacete na cadeira, né? Aí até que o diretor mandou retirar o capacete porque já não fazia mais sentido. Organize trabalho em equipe e estimule para entenderem que a vida continua. É uma luta, né? E aqui, meus irmãos, para a gente encerrar, o que o luto pode ensinar para a gente? O luto ensina muito, né? A primeira coisa é essa questão da finitude, né? É importante vivermos o luto. Ele nos ensina a noção de finitude, quer dizer, que tudo acaba. O luto acontece quando algo ou alguém se ausenta sem possibilidade de retorno. Valorizar a vida, os colegas, a família, os bens que possui, isso as pessoas aprendem com a morte de alguém. Cumprir as leis e regras de segurança do trabalho, no meu caso, meu trabalho é isso aí, ensinar as regras de segurança do trabalho, as regras de trânsito. Por isso que o Brasil, nós temos 45 mil mortes todos os anos de acidentes de trânsito, né? De sociabilidade, de fraternidade, solidariedade, tudo isso a gente aprende com as mortes. E aqui, lembrar, meus irmãos, que o luto sempre foi estudado, né? Sempre foi estudado. Em todos os países, em todo o mundo, de uma certa maneira, a gente tem isso aí. E tem um significado, né? Os rituais e tal, né? Cada lugar tem o seu ritual. Eu participei de um ritual na Bahia, né? Que é beber o morto, né? Isso foi em 1996, se não me engano, né? Eu estava ministrando um curso lá e tinha lá, morreu um parente de um amigo, e nós fomos lá, né? E aí toca cachaça a noite toda, né? Bebeu morto, né? Faz parte da tradição, isso aí é um significado, é um ritual que eles têm, né? Lá em Angola é muito interessante, as pessoas vão levando o caixão, né, para o cemitério, e aí vão todas áreas sisudas, as mulheres com cânticos, né, com músicas e tal, né? E quando volta um verdadeiro carnaval, né? Volta um carnaval. E o interessante que eu achei lá, que é muito interessante, é que leva o camarada dentro de um caixão, deposita o indivíduo na cova e volta com o caixão vazio, que é para o próximo. Olha que interessante. As pessoas já se preparam, né? Já tem um caixãozinho lá para levar o indivíduo para o cemitério depois. Olha só que interessante isso, né? Quer dizer, isso é ritual, isso aí é da prática, isso aí é da história, né? É das funções lá e o significado que as pessoas têm. Ninguém acha estranho, ninguém acha esquisito, né? Você ser sepultado sem um caixão. E aqui, agora é final mesmo, tá? Os rituais, eles descrevem o que a palavra não consegue falar, né? E possibilita o contexto da experiência, né? Mostrando que para você pertencer a uma cultura, né? Você tem que ter uma compreensão compartilhada da morte, porque é a única coisa que vai acontecer com cada um de nós. E a morte, meus irmãos, é democrática. Ela pega o rico, pega o pobre, pega o preto, pega o branco, né? Pega o alto, pega o baixo, pega o gordo, pega o magro, pega todo mundo, né? Ela vai atingir todos nós. Então, a pergunta 320 do Livro dos Espíritos. Sensibiliza os espíritos a lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, servem-lhe de limite. Então, que amanhã
as nossas lembranças com relação aos mortos, seja o nosso ritual de agradecimento por Deus ter permitido que essa criatura vivesse entre nós, né? Sermos gratos a Deus por ter permitido que ela fizesse parte das nossas vidas, que a gente possa lembrar que nós vamos nos encontrar. Tomara que não seja tão breve, né? Muitas vezes na nossa despedida lá no cemitério com alguém, né? Daqui a algum tempo nós vamos nos encontrar, mas não espere já, né? Aguenta um pouquinho aí que eu vou chegar, mas não vai ser já não, fica tranquilo. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer a todos e que a nossa compreensão da vida e da morte seja muito baseada nas questões da nossa finitude, mas da nossa perseverança da vida com relação a Deus, que somos espíritos imortais. Obrigado. Nós agradecemos ao Carlão, né, diante da temática da noite de hoje, né? É sempre importante a gente realçar, né, na data de amanhã, né, de finados. Nós espíritas temos um consolo grande, né, diante do que a doutrina nos mostra, né? A gente tem várias mensagens, reflexões diante da lida com a morte, né? Eu esqueci de falar para você da saudade, né? Falei que no final ia falar do que o poeta escreveu, né? Ele diz assim: saudade é o amor que fica. Saudade é um paradoxo, ao mesmo tempo em que aperta o nosso coração, preenche ele de amor. Ao sentir saudade, revivemos automaticamente momentos, sensações e sentimentos. Através dela, da saudade, acessamos todo um passado já vivido e também um futuro que ficou por viver. Obrigado. Beleza. E só queria realçar da questão de que muitas vezes quando a gente se defronta com algum parente, amigo ou até mesmo familiar que está na situação ali de um ente querido, né? Em situação aconteceu a notícia da morte, né? Muitas vezes a gente não tem palavras, né, para falar ou para acolher, né? E nossa melhor forma de consolo é justamente numa prece, num abraço, num gesto de carinho, né? Às vezes falta palavras, mas nada melhor do que a gente acolher com uma situação de radiação ou até mesmo um abraço diante desses irmãos. Que amanhã a gente possa acolher todos esses irmãos que passam por uma situação assim e necessitando de uma palavra amiga, né? E nós vamos continuar com essa temática no domingo. No domingo o Manuel Coelho vai estar aqui e ele vai falar sobre perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Tá? Então, no domingo agora, Manuel Coelho vai estar aqui para falar um pouco desse assunto também. Lembrando de que as atividades da casa continuam normalmente, continuam em funcionamento, algumas online, outras presenciais. E lembrando que nós já estamos começando a campanha, né, de arrecadação de alimentos, a montagem das cestas básicas natalinas para o pessoal do Parque Maíra, as famílias que recebem a sopa. Para quem não sabe, para quem está assistindo a gente pela internet, a sopa ela tem um período de férias. E para não deixar as famílias desamparadas, principalmente nesse período, a gente faz uma grande campanha para que a gente possa ali, a partir das férias da sopa, eles tenham pelo menos ingredientes básicos até o retorno da sopa no comecinho de janeiro. Então a gente está fazendo uma grande campanha, nós já vamos começar a divulgar itens para que possam contribuir para a cesta básica. Quem quiser doar uma cesta básica também é bem-vinda. Felipe, quero doar em dinheiro, também não tem problema. A gente pode justamente entrar em contato com quem está na internet, pode entrar em contato no privado, pode botar a sua mensagenzinha ou entrar em contato comigo, com a Laurete, com o Robinson, que a gente está aqui
dando as melhores informações para vocês. Nós já estamos recebendo várias doações nós já estamos felizes com a contribuição de companheiros que já estão se dedicando a esse trabalho, mas a gente sabe de que é um trabalho que ainda até chegar dezembro é muito árduo. A gente conta com a participação e a energia de todos para essa campanha, porque são muitas famílias para que vão receber esse presentezinho, né, que a gente está dando, né? É um presente mínimo, mas que justamente vai fazer ali a alegria de muitas famílias que são ali, que recebem a própria sopa fraterna e vão receber essas cestas natalinas. Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, e que diante das reflexões da noite de hoje a gente possa ofertar palavras de consolo a todos aqueles irmãos que nesse momento passam por provações, sofrimentos, angústias, por situações proporcionadas através da morte repentina de algum familiar, amigo ou alguma pessoa próxima. Sabemos que a doutrina espírita traduz para a gente a palavra morte como não existe, e aí o espírito está em vida eterna. Mas ao mesmo tempo, esse momento é justamente o momento de que a gente possa se aproximar cada vez mais, estar em conexão, para que a gente possa dirimir essas dores. E ao longo do tempo, isso suprindo as marcas, as dores, para que a gente continuando e no exercício do nosso cumpridos, né, que a gente tem que cumprir diante dessa existência terrena da qual nós somos convidados a colaborar nesse planeta em transição. Mais uma vez agradecemos por toda a oportunidade que nos tem nos dado e que possamos então encerrar mais uma reunião pública dessa casa. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarão paz, então, só aguardar que serão chamados, tá? Tenham todo mundo uma boa noite.